Oi gente, tudo bem? Aqui é Leonardo Mind the Headphone. E antes de eu começar, só uma coisa, cara. Eu tô gravando aqui no feriado, quinta-feira no Rio. E aquelas obras que estão aqui nas salas do lado hoje não podem ser paradas porque é feriado, né? Então hoje eu não tenho nem direito de reclamar. Então, tenho que gravar isso hoje. Então se tiver aí um barulho, foi mal, mas é por isso. Mas vamos lá. Bom, goste você ou não da Apple, é inegável o quanto ela é uma marca influente no mercado de eletrônicos no mundo. E não só de eletrônicos em geral, né? Ela é influente inclusive no mercado de áudio. A gente não pode esquecer que os MP3 players, né, que basicamente era como todo mundo escutava música há seus 10, 15 anos, foram em grande parte popularizados pelos iPods, né, os MP3 muito famosos da Apple. E justamente esse crescimento do mercado do áudio portátil, né, do áudio pessoal portátil com os MP3, impulsionou o crescimento do mercado de fones de ouvido em geral, né? Então, o mercado que a gente conhece de fones hoje, em grande parte, foi impulsionado pelo mercado de MP3, que por sua vez foi impulsionado em grande parte pela Apple. E não só isso, por mais que, obviamente, não seja necessariamente uma empresa que tem uma tradição audiófila, ao mesmo tempo ela sempre foi uma empresa que prestou atenção no áudio. Então, a saída de áudio de fones de ouvido dos computadores da Apple sempre foi muito acima da média dos notebooks, dos iMacs, né, dos Mac Pros. Eles sempre tiveram uma saída de fones de ouvido, cara, bem acima da média, na minha opinião. Fora outras coisas, assim, por exemplo, acho que a grande maioria dos estúdios que eu já vi até hoje usam Mac Pros, né? Assim, na sala principal de gravação, é um computador extremamente comum para isso. Você tinha o caso dos iPods, por exemplo, que teve, se não me engano, foi o 5.5G, se não me engano, do iPod Classic, o iPod Video, que tinha um DAC Wolfson, sabe, de ótima qualidade. Tinha os primeiros fones que vinham com os iPods. Hoje em dia eles são considerados uma porcaria, eles eram terríveis, eu acho, mas acho que na época possivelmente era um cenário diferente. Eles eram feitos pela Fostex, pra vocês terem uma ideia, né? Que, enfim, é uma fabricante aí de muitos fones muito renomados. E você tem os AirPods atuais, né? Que, assim, beleza, eu já até escutei coisas mais baratas que eu considero melhores no mundo dos earbuds, como o KB Stellar, o RY4S, mas o ponto é que eles continuam no grupo dos melhores earbuds que eu já testei até hoje. Só que, fora os iPods e os iPhones, os produtos mais populares da Apple hoje são os AirPods, que é a linha de fones True Wireless da Apple. Pra você ter uma ideia, os AirPods originais foram lançados em 2016 e se tornaram, assim, onipresentes. Pra vocês terem uma noção, em 2019 a Apple vendeu mais AirPods do que todas as outras marcas venderam todos os outros fones True Wireless no mundo. Você imagina você ter um modelo que vende mais do que todos os outros concorrentes, né? E nem tão concorrentes, os outros produtos do mesmo tipo combinados. Esse é o nível. E em 2020, se eu não me engano, a receita de vendas com AirPods, ou seja, se a Apple separasse, agora existe uma empresa chamada AirPods, que só vende os AirPods. A receita foi de 23 bilhões de dólares. Isso quer dizer que é maior do que o Uber, o Spotify, Ambev. Então, assim, é realmente uma coisa monstruosa o que a Apple fez com os AirPods. Só que os AirPods originais, os lançados em 2016, nada mais são, na verdade, do que uma versão sem fio dos AirPods. E assim, eles são ótimos earbuds, né? Para um fone, earbuds que custam menos de $30, eu acho, na versão normal, né? E a qualidade de som dos AirPods é a mesma. Então, obviamente, assim, tornar ele sem fio fez com que fosse um produto muito caro e muita gente criticava vários aspectos. Tipo, a qualidade de som não é tão boa para um fone de $100 e poucos. Né? Existem muitos outros True Wireless que trazem uma qualidade de som melhor. Não tem isolamento nenhum, porque é um earbud. Muita gente tinha problemas de encaixe. Então, assim, muita gente ainda torceu o nariz para os originais. Em 2018, a Apple lançou os AirPods Pro, que são justamente os fones que eu tenho para avaliação aqui, que são esses aqui, que nada mais são do que os in-ears True Wireless da Apple. Com cancelamento ativo de ruídos e mais uns recursos bem interessantes, como vocês vão ver. Ele é mais caro, tá? Inclusive o preço na Apple do Brasil é insano, R$3.000, é bizarro. Mas você consegue no mercado, assim, em outras lojas, por papo de 1.700 mais ou menos, aí se torna uma proposta bem mais interessante. Ainda é um fone caro, tá? Ainda está entre os True Wireless mais topo de linha.
Mas R$ 1.700 também não é uma coisa absurda para um fone como esse, né? Tá em linha aí com muitos outros concorrentes diretos. Ele foi enviado pelo Matias Merino, que foi exatamente quem me mandou os Apple AirPods Max na época. E é o seguinte, o Matias ele tem um projeto muito interessante chamado Merino Frames. Ele é um fotógrafo e ele tem um projeto que meio que tenta juntar a arte da fotografia com música. É muito interessante, muito bonito o trabalho dele. Eu vou deixar linkado na descrição, caso você se interesse, assim como o link para um Apple AirPods Pro. Fisicamente, começando pelo unboxing, é o seguinte. O unboxing, cara, é tradicional para um produto Apple, né? Ou seja, é uma boa experiência de unboxing. Aquela caixinha bem minimalista com a foto do produto. E aí quando você abre, tem aqui toda a literatura, né? Tipo manual, garantia e tal, o fone e aqui dentro o cabo para carregamento e um conjuntinho de ponteiras. Em termos de acabamento, né, estética, os AirPods Pro são, de novo, um produto tradicional da Apple, né? Então assim, eles são tanto os fones quanto a case, cara, são totalmente de plástico, mas assim, a Apple é uma empresa que sabe fazer coisas de plástico, que tem ainda uma sensação bastante sofisticada. Então, assim, mesmo sendo todo em plástico, é um produto bastante premium, assim, né? É muito bem construído, super sólido e tal, né? Tanto a case quanto os fones em si. E aí é o seguinte, a ergonomia é excelente, tá? É um fone que ele tem essas perninhas aqui embaixo, né? E pra mim, pelo menos, o encaixe é excepcional. Eu não tenho problemas com os AirPods normais, com esse aqui muito menos. Assim, cara, pra mim são muito confortáveis, tem um ótimo isolamento. Eu definitivamente não tenho do que reclamar aqui nesse aspecto, tá? É daquele tipo de fone que, assim, sinceramente desaparece nos ouvidos. Ele tem grau de resistência IPX4, então ele não é o mais resistente, né? Existem muitos fones True Wireless que já são IPX7, mas vai aguentar aí um exercício tipo sem muitos problemas, uma chuvinha leve, alguma coisa por aí. Um detalhe que eu não curti nele é que as ponteiras, olha só, elas são proprietárias. Você puxa e elas têm tipo... Tá vendo? Não é um bocal, né? É um negocinho tipo de encaixe, meio que por pressão. Então assim... faz com que você trocar as ponteiras seja obviamente mais complexo, porque você vai ter que comprar exatamente essas aqui. Por um lado, isso é um problema mais tranquilo num fone True Wireless, porque no True Wireless muitas vezes você já tem alguma restrição em termos de ponteiras, porque se você troca, ele não necessariamente vai caber na case. Mas ainda assim eu gostaria de ter sei lá, um encaixe mais universal, porque tem pessoas que... Eu não tenho problema nenhum com essa aqui, pelo contrário, gosto, mas tem gente que pode ter. Falando em case, assim, ela também é super pequenininha e bem acabada, né, como eu falei. É um produto visivelmente, cara, bem feito, mas aqui embaixo a gente já tem um problema, que é essa bosta desse conector Lightning, né, que a Apple insiste em usar. O que faz com que para você carregar você precise do cabo Lightning, né, que não é compatível com mais nada, só com AirPods e iPhones hoje em dia. Isso eu acho um saco da Apple. Felizmente, porém, ele tem carregamento sem fio, né? Então tem lá o MagSafe, que você consegue botar ele na basinha de carregamento e ele carrega. Falando em carregamento, a bateria é bem média, para falar a verdade. Assim, hoje em dia, cara, ela, eu diria até que está aproximando abaixo da média. Você vai ter aqui nos fones 4 horas e meia de uso, não é muito. Hoje em dia você já tem fones aí que chegam às suas 9, 10 horas. E com a case você tem mais 24 horas de carga. Então, nesse sentido, ele está abaixo de muita coisa hoje. Ele tem sensor de encaixe, né? Então aqueles fones que tem um infravermelho, quando você coloca, ele entende que foi colocado, né? E aí ele liga e pode começar a tocar e tal. E se você tira, ele detecta e pausa a música. Não só isso, ele faz um negócio interessante que está acontecendo agora. Quando você tira um lado, ele automaticamente liga o modo transparência no outro lado. Achei isso bem interessante. É um detalhezinho de usabilidade que eu gostei, né? Eu prefiro que ele pause a música mesmo. Eu gosto disso. Já vi gente que não gosta. Mas eu gosto porque eu não quero perder o pedaço da música, né? Então, quando você tira ele pausa, eu acho muito bom. E essa é a qualidade de captação do áudio dos Apple AirPods Pro. Como vocês podem ver, obviamente, ele é um True Wireless, né? Então ele ainda tem aquela característica de som processado, mas, sinceramente, eu acho uma ótima qualidade de captação, porque a voz fica bastante inteligível e, no final das contas, é isso que importa. Agora, os controles são um pouco diferentes e eu não curti tanto, não. O que acontece? Normalmente, nos fones True Wireless, para você executar controles tipo play, pause, avançar e tudo mais, ou você tem uma superfície de toque, ou você tem um botão de fato. Aqui você não tem nenhum dos dois. O que você tem é um sensor de pressão nessa perninha, então você pega e meio que tipo aperta. Não vou fazer isso porque tá gravando áudio no computador, sei lá, você vai dar algum chabu, mas você aperta e aí ele tipo faz o que você quer e não acho a coisa mais... Eu entendo que é diferente e tanto o botão quanto a superfície de toque tem suas limitações, mas eu acho que isso daqui também tem.
eu não fui tão fã, não. E os controles são relativamente básicos, cara. O que você consegue fazer com esse negócio de pressão é, tipo, avançar, retroceder, dar play, pause. E, se eu não me engano, você pode... Se eu não me engano, não. Você pode também trocar entre os modos de tipo, isolamento, né? Desligado, cancelamento de ruídos ativo e modo transparência. Então, assim, pra você mexer no volume, você vai precisar da Siri. Você chega e precisa falar... Não vou falar aqui pra também não dar negócio, mas você fala... Oi, fulano. E aí ele vai... Aí você vai aumentar o volume, diminuir o volume. Acho isso chato. Até porque, obviamente, para isso você vai precisar de um notebook da Apple ou de um smartphone da Apple. E esse, obviamente, é um tema aqui, né? A integração com o ecossistema da Apple. Como a maior parte dos produtos dessa empresa, você vai ter uma experiência muito melhor se você estiver imerso no ecossistema com vários outros dispositivos, que muitas das funcionalidades que ele traz são dependentes de você ter outros dispositivos da Apple também. Então, por exemplo, ele tem você tem um pareamento instantâneo quando você, tipo, sei lá, se você tiver com o iPhone aqui, né? Você abre Nunca parei nada, né? Você abre a tampinha, automaticamente aparece um pop-up no iPhone perguntando se você quer parear. E uma outra coisa, cara, ainda nesse esquema, e isso eu achei fantástico, cara, é o seguinte. Ele tem uma conexão multiponto, né? Ou seja, com mais de um dispositivo de uma forma incrível. É o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um iPad, um iPhone e um iMac, ou um Mac Pro, sei lá, aqui, né? Eu tenho um AirPods, ele automaticamente está conectado com todos e ele vai trocando conforme o que vai acontecendo. Então, por exemplo, se eu estiver vendo algum vídeo aqui no MacBook, ele vai estar tocando o vídeo, tá? Se o iPhone toca, ele automaticamente passa para o iPhone. Ele vai até o iPhone e você consegue atender a ligação por ele. Se de repente eu começo a ver um vídeo no iPad, ele automaticamente vai para o iPad. Você não tem essa coisa de ficar pareando, despareando. Ele automaticamente está integrado a todo o teu ecossistema da Apple e isso, sinceramente, eu acho fantástico em termos de conveniência. Né? Você tem um aparelho que está... fica de forma inteligente, assim, transitando entre outros dispositivos. Isso eu gostei muito. Por exemplo, sei lá, se eu tiver um Apple Watch, eu consigo controlar o volume pelo Apple Watch, eu consigo controlar músicas pelo Apple Watch. Então, ele também tem um negócio de, em tese, fazer uma equalização automática para identificar se ele está com algum problema de encaixe. Então, assim, tem várias coisas muito interessantes dessa integração. E uma outra, se eu tiver, por exemplo, eu tenho um iPhone, eu tenho meu AirPods, e tem uma outra pessoa que tem um AirPods, ela pode chegar o dela perto e eu consigo dividir o que eu estou ouvindo com a pessoa. Então, por exemplo, eu estou com o celular conectado a 2 AirPods, né? E eu posso dividir a minha música com outra pessoa. Isso é muito interessante, cara. Né, essa série de funcionalidades, assim, né, de integrações que esse fone tem com o ecossistema da Apple. Agora, provavelmente a coisa mais interessante que vem nessa integração é o áudio espacial, né? Ou o Spatial Audio. Eu já falei sobre isso na avaliação dos Apple AirPods Max. Mas, em resumo, o que acontece? Tá? Vou dar uma explicação bem resumida. Meio que, naturalmente, fones de ouvido são uma experiência muito artificial de você escutar música, né? Porque, sons não são projetados na natureza assim, né? Perpendicular e a 90, sei lá, diretamente no canal auditivo, né? Um em cada lado. E não só isso, na sua audição, existe um fenômeno meio que de triangulação que é parecido com a visão, né? Você tem 2 olhos e o que você consegue ter noção de tridimensionalidade, né, na visão, porque você tem 2 olhos que estão enxergando com perspectivas ligeiramente diferentes, né? Então o teu cérebro consegue combinar essas imagens e criar um ambiente em 3D, então você sabe a distância das coisas e tudo mais. No caso da audição é mais ou menos parecido, porque você tem 2 ouvidos que estão meio que captando coisas diferentes, né? E o seu cérebro também combina, né, esses inputs dos seus sentidos e consegue criar, determinar a localização de sons, né, a origem de sons. E qualquer movimento que você faz com a cabeça, mesmo que seja um mini movimento, faz com que o que está chegando a cada ouvido seja ligeiramente alterado. Em fones de ouvido você não tem isso, né? Porque você está mexendo a cabeça e os sons estão acompanhando o teu movimento, né? Isso faz com que, um dos fatores que faz com que a experiência de você escutar em fone de ouvido seja inerentemente uma experiência muito artificial. O que o Spatial Audio faz? Ele, às vezes combinado com o Dolby Atmos, às vezes não, ele meio que ele cria um espaço de um surround virtual, né? E posiciona os sons nesse espaço. Mas mais do que isso, ele tem rastreamento de cabeça, assim como o Audeze Mobius, que eu já avaliei há um tempo, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima. E, por exemplo, se eu estiver vendo um filme no MacBook, né, eu posso colocar um filme e ele meio que trava o áudio como vindo daqui.
entendeu? Ele cria esse surround e o som sempre vem daqui. E como ele está detectando meus movimentos, tipo, se eu mexo a cabeça, o som continua vindo daqui, entendeu? Então eu estou mexendo e o som continua ali. Você, assim, hoje isso é muito mais facilmente acessível do que era quando eu testei os AirPods Max. Assim, hoje em dia você já tem, tipo, isso disponível no Netflix, você já tem, tipo, simulações disponíveis no YouTube Music, ele pode fazer a conversão, mas, então, assim, é mais interessante do que era, é mais difundido do que era quando eu testei o AirPods Max. Mas não vou falar muito sobre isso não, porque eu vou falar sobre isso depois quando eu vou falar no som. Outra coisa que ele obviamente tem é o cancelamento ativo de ruídos, que é muito acima da média, tá? Para fones de ouvido True Wireless. Assim, para mim ele é certamente o mais forte que eu já vi até hoje num fone desse tipo. Ele certamente supera o Huawei FreeBuds 4i, supera o Pamu Z1, supera o QCY-HT01. Obviamente, todos esses fones são muito mais simples, mas aqui você tem uma experiência bem melhor nesse sentido. E não só isso. Ela é muito... É bem eficiente, cara. Ainda não chega no nível de um headphone, tá? Ainda é um noise cancelling que não é tão bom quanto de um Sony WH-1000XM4, alguma coisa assim. Mas é um ótimo noise cancelling para um fone como esse. Também tem uma transparência, que é bom. Não é tão bom quanto os AirPods Max, mas assim, ele é mais natural do que o normal. Então é aquele modo que você, tipo, ele ativa os microfones e aí você consegue escutar o que está no teu ambiente, né? Você meio que anula o cancelamento, o isolamento passivo de ruídos dele, porque ele é um in-ear. Então é bem interessante também, assim, é um modo de transparência mais bem feito do que o normal. Agora vamos falar sobre o som. É o seguinte, é um som de referência? Não. Mas é excelente e surpreendentemente equilibrado, natural e muito agradável. Mal ou bem, a Apple é uma empresa que faz produtos para um público muito generalizado, né? Então eu acho que eles optam por oferecer uma assinatura sonora que é fácil, vamos dizer assim, né? Uma sonoridade meio que muito gostável. É difícil de explicar, mas é uma sonoridade que meio que não chama atenção para nada, sabe? Ela é tranquila, mas ao mesmo tempo não é sem graça. Ela é muito bem feita para mim, né? De novo, assim como os AirPods Max também não são um fone de referência, mas é um fone assim, que me apaixonou. E aqui é uma história parecida, sabe? É uma assinatura sonora que, cara, é espetacular, né? Ultra fiel, não, mas é sensacional. Vamos começar pelos graves, que são surpreendentemente equilibrados. Eles têm um leve boost nos subgraves, tá? Um incremento nos subgraves, mas é um incremento leve, sutil. E os médio graves não tem nenhum boost, pelo contrário, eles são muito limpos. Então, a minha impressão é que é uma sonoridade que parece meio leve e aberta, tá? Não é um fone com uma sonoridade pesada, mas ao mesmo tempo, ele tem um pezinho ali a mais nos graves, sabe? Tipo, ele tem, nos subgraves, ele tem um impacto interessante, ele tem uma boa autoridade, ele tem algum preenchimento, mas sem prejudicar nada, né? Você não tem interferência no restante do espectro, né? Porque é um boost relativamente sutil e presente nos subgraves. Sinceramente, assim, para mim é excepcional para um fone desse tipo, tá? Acho que assim, é muito bem julgada a resposta nos graves desse fone aqui. Quando eu comparo tanto com o Huawei FreeBuds 4i, né? Ou o Honor Earbuds 2 Lite, ou até o Sennheiser Momentum True Wireless 2, é impressionante como ele é mais equilibrado, os Apple. Muito mais equilibrados. Eu até acho que vai ter gente que vai achar que esses são graves bastante leves, né? Tem gente que quer justamente uma resposta incrementada, mas não é o que eu sinto. Para mim, ele funcionou muito bem com tudo. É uma resposta que eu considero muito bem julgada. Você até pode pensar, tipo, cara, que para um fone que é feito para ser usado, enfim, na rua, fazendo exercício e tal, é interessante você ter graves mais levantados, para que eles se destaquem, né, dos ruídos de baixa frequência do ambiente. Mas, por outro lado, eu também acho que, como esse é justamente um fone que tem um noise cancelling muito bom, isso é menos uma necessidade, né? Porque ele já vai, pelo noise cancelling, anular um pouco desses... Um pouco não, né? Assim, bastante até, né? Desses ruídos. Então, eu gosto muito dos graves aqui. Só a extensão que podia ser melhor. A extensão não é das melhores, não. Assim, você pega, tipo, gravações que tem conteúdo nas regiões muito baixas dos graves, ele já começa, tipo, dar uma arregada, assim. Mas, no geral, cara, excelentes graves aqui. Em termos de textura e definição, poderia ser melhor. Mas, assim, tá muito bom para um fone desse tipo, tá? Eu acho que, assim, tipo, obviamente ele não vai... se você comparar com fones em geral, né, e considerar in-ears cabeados, aí óbvio que ele vai ser inferior. Agora, se você comparar a outros True Wireless, eu acho que ele, assim, definitivamente não faz feio, sabe? Não são... não é embolado, sabe? São... Cara, eu acho que uma definição bem legal para um fone desse tipo. Os médios são frontais de uma maneira que me agrada muito.
Não é uma frontalidade exagerada, tá? É como se tivesse um Pinagain, mas fosse um Pinagain relativamente sutil e bem colocada, tá? Ele é mais tipo, ele tá mais pro... um pouco abaixo até de um Pinagain da curva do Crinacle, né? Um pouco abaixo de uma VDSF, mas assim... Mas ele tem um Pinagain, sabe? Ele tem uma região média, tipo, frontal interessante. Não é uma frontalidade exagerada, assim. Ele tem um timbre muito legal e que, pra mim, em termos de tonalidade, é muito natural. Mais até do que o Momentum True Wireless 2, que já é um fone com médios mais recuados. Ele tem médios que são bem... meio que... são redondos, eles são envolventes, sabe? Eles têm corpo. São, cara, muito bons, assim, sinceramente, eu gostei muito dessa característica dele. Claro, assim, se você for olhar para as tecnicalidades, tipo, sei lá, ele não vai ter a resolução, a transparência, a velocidade ou o detalhamento de um fone cabeado de R$2.000, tá? Óbvio que não. Mas, de novo, assim, ele não faz feio. E o mais importante, né, tonalmente eu considero ele muito bem resolvido. Assim... eu diria que ele está mais próximo de fones cabeados do que a grande maioria dos fones True Wireless que eu já ouvi. Já nos agudos, cara, ele segue um caminho meio que mais seguro, vamos dizer assim, mas talvez seja a área que mais me impressionou nesse fone aqui. Pelo seguinte, os agudos é como se eles fossem, tipo, ligeiramente recuados no espectro. Eles não têm uma sensação tão forte, assim, de destaque, vamos dizer assim, não é nem de brilho, né, de destaque. Mas ele faz isso sem se tornar um fone escuro. Ele meio que passa nessa linha assim de uma forma fantástica. Meio que assim, a presença é muito boa. Você tem o brilho, sabe? Você tem a definição, já vou falar sobre isso, mas sem nenhum risco de se tornar uma sonoridade cansativa, né? Quando eu troco para o Momentum True Wireless 2, cara, você tem um incremento bem forte de atividade dos agudos a ponto de eu não achar legal. Assim, pelo menos comparando os dois lado a lado, né? Tipo, ali eu sinto que pode incomodar. A Huawei FreeBuds 4i pode incomodar. Aqui não vai incomodar ninguém. São agudos que... Mas, de novo, normalmente quando você fala uma coisa assim, pode parecer que é um fone escuro. Não é. E, tipo, quando você presta atenção, os agudos são, assim, impressionantemente definidos. Para um fone desse tipo, assim, são muito refinados, super transparentes, com um excelente timbre, sabe? É como se, meio que assim, comparando, o Momentum True Wireless 2, ele tem muito mais atividade nessa região, e ele faz isso de uma forma que parece meio agressiva, assim, mais deselegante, sabe? Tipo, o AirPods Pro, ele cara, é o seguinte, guardadas as devidas proporções, tá? Obviamente, não tô falando que é melhor, não tô falando que é do mesmo nível, não é nada disso. Mas é uma coisa que me lembra um pouco a pegada de um Moondrop Variations, entendeu? Que são aqueles agudos que, tipo, você olha, eles estão ali, cara, putz, de uma forma muito elegante, muito bem feita, tridimensionais e tal, mas não, sem chamar atenção, entendeu? Então é isso, assim, são agudos, cara, muito polidos, muito competentes. Eu realmente diria que são provavelmente os melhores agudos que eu já testei no fone wireless até hoje. Agora vamos falar, até um capítulozinho separado sobre o áudio espacial. Não confundam com o Dolby Atmos, tá? Que está disponível no Apple Music. Agora eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, inclusive. E já spoiler, acho revolucionário. Mas sobre o áudio espacial especificamente, eu achei fantástico nos momentos certos. Como eu falei, ele lá atrás, né, você ter acesso ao áudio espacial depende de alguns fatores. Você precisa ter um iPhone ou um computador da Apple e você precisa estar usando um serviço que tem suporte ao áudio espacial. Então, por exemplo, hoje, né, aqui eu consigo usar no Netflix, direto pelo site, eu consigo, e no YouTube Music também, mas no YouTube normal, o vídeo no YouTube não funciona. E aí é o seguinte, para músicas, o resultado é variado. Porque assim, a coisa do posicionamento, né, dele travar meio que o ponto que está emitindo o som num espaço, para a música não é uma coisa que eu acho que faz tanta diferença assim. O que mais conta é o surround. Só que aí é o seguinte, o surround do áudio espacial é fenomenal. Mesmo sem conteúdo do Dolby Atmos, cara, eu colocaria, sem brincadeira, assim, possivelmente junto com o Creative X-Fi Gamer, eu acho que é o melhor efeito surround que eu já testei até hoje no fone de ouvido. Assim, supera de todos os fones gamers que eu já testei, exceto por esse Creative. Ele cria um espaço muito tridimensional, muito definido, com ótimo recorte e uma sensação assim de uma experiência cinemática muito boa, muito mesmo. É aquilo, assim, meio que tipo, o quanto isso é bom vai variar um pouco, porque tem músicas onde isso meio que não faz muita
não é que não faça tanta diferença, mas assim, tipo, é diferente, mas assim, meio que não necessariamente é uma coisa tão bem-vinda, mas tem gravações onde isso funciona muito bem. O álbum, o Where the Light Is, do John Mayer, ou algumas gravações meio de jazz, de, música clássica e tal, ele realmente consegue criar uma ambiência muito interessante, muito bem desenvolvida, né? Então, assim, tipo, pra música o resultado é meio que variado, tá? Agora, pra filmes o resultado é fantástico. Quando eu coloco, né, aí que essas proezas desse surround se tornam muito, muito claras pra mim. Cara, no Netflix, por exemplo, você coloca um filme, eu ainda acho que é muito mais a qualidade do surround do áudio espacial do que a coisa do posicionamento. Mas é muito bom, cara. Você, bota um filme, bota uma série, bota um House of Cards, assim, cara, nossa, é uma experiência muito cinemática, sabe? Tipo, muito envolvente. Você tem uma sensação de estar num cinema, assim, de uma forma muito natural, sabe? Tem muitos efeitos surround de fone de ouvido que eu acho ou muito brandos ou muito artificiais. Aqui não, assim como o X-Fi, cara, é muito bom, porque, de novo, é muito cinemático, é um efeito muito forte, mas é um efeito que parece muito natural, assim, a ponto de, cara, de repente, tipo, você tá vendo um filme, você tá, né, vendo uma série, alguma coisa, se bobear, aparece um som em algum ponto da série que você chega até a achar que é aqui mesmo, entendeu? Tipo, é onde você tá. É muito bom, cara. Mas concluindo, é o seguinte, se você não tiver imerso no ecossistema da Apple e for analisar os AirPods Pro simplesmente como um fone de wireless comum, ele é legal. Ele tem suas questões funcionais, tipo a bateria que está acima da média, né, para os padrões de hoje, ou a falta de controle de volume pelo próprio fone. Mas assim, certamente é um dos melhores wireless que eu já testei em termos de qualidade de som, né? Porque ele traz uma sonoridade que é muito agradável e muito natural para os meus ouvidos. Eu não sei se, meio que de novo, né, pensando que você não tem mais nada da Apple, eu não sei se ele valeria tão mais do que um Huawei FreeBuds 4i, tá? Ou um Honor Earbuds 2 Lite, por exemplo, sabe? Que são fones mais em V, são fones que têm uma sonoridade que eu considero pior, mas ainda assim muito boa, né? Porque, assim, ele seria um ótimo True Wireless, só que muito caro, tá? A questão é que, se você for um usuário de Android, não, obviamente não é uma boa opção. A parada é que, quando você analisa ele dentro do ecossistema da Apple e tem acesso às integrações muito simples, né, tipo o pareamento, a conexão com vários dispositivos ao mesmo tempo, com trocas inteligentes e principalmente o áudio espacial, cara, aí a coisa muda de figura. E aí ele se torna uma proposta bem diferente. E sinceramente, cara, meio que como conjunto, né? Como eu sempre falo, quando a gente fala de alguns tipos de fone, né? Tipo os fones Bluetooth com noise cancelling, você está falando muito mais de um conjunto. Não necessariamente o comprador ele quer a última gota em qualidade de som. Quando você analisa isso aqui em contexto, né? Pensando numa pessoa que está imersa no ecossistema da Apple, ele vai muito além de, assim, sei lá, do que um fone normal vai. Ele se torna um item de tecnologia que eu considero realmente sensacional. Então, eu diria que, se você tiver, de novo, dentro do ecossistema da Apple, esse é o melhor fone de wireless que existe. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.